Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que faz parte desse pelotão que mais prospera nesse país, escreve assim, bora TTT. Já chega aí colocando pressão nos comentários, dá aquele bom dia especial. Bom dia repleto de emoji, assim, figurinha. Tá um bom dia aí especial. Gui falou, tá atrasado. Não, atrasado só está a prosperidade na sua vida. É sempre o tempo certo. Sejam bem-vindos a mais um 459. Todos os dias é a oportunidade que você tem de construir um dia memorável. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que você tem de construir um dia memorável. Escreve aí, hoje vou fazer um dia memorável. Ou hoje é um dia memorável. Então coloca aí, bora TTT. Tiago, como que eu construo um dia memorável? Um dia com memórias, ou um dia que fique para a memória, só é possível ser feito se você estiver presente em tudo aquilo que você fizer. Como assim? As memórias são geradas através do poder da presença. Você já esqueceu onde colocou? Você, você já esqueceu onde colocou a chave do carro, por exemplo? O celular? Algum objeto? Já aconteceu isso com você? De colocar em algo e falar, poxa, aonde que eu guardei esse objeto? Isso acontece porque você age de forma mecânica e não concentrado e presente naquilo que você está fazendo. Por exemplo, eu chego em casa, pego a chave, pego uma chave e vou lá e coloco em algum lugar. Se eu não estou presente e faço isso somente no automático, de liberar a chave, liberar o objeto da minha mão, eu não consigo gerar uma memória para isso. Exatamente quando você está num relacionamento com o seu filho. Quando você está num relacionamento com o seu filho, brincando com ele, ou estando ali rolando com ele e não está presente, essa memória não é gerada. Nem para você, nem para ele. Quer ver? Eu vou fazer um outro teste com você, que está aqui, que faz parte do 459. Você que está chegando pela primeira vez, deixa eu só ver aqui. Quem está vindo pela primeira vez, coloca um X. Quem está vindo pela segunda vez, coloca 2x. 3 vezes 3x, mais de 3 vezes, coloca vários xzinhos aí. Quem falou que ontem a live foi memorável, ontem foi incrível mesmo. Sol Ventura está pela primeira vez, o Márcio já faz parte do movimento. Uau, quanta gente pela primeira vez. Quanta gente pela primeira vez. Incrível. Sejam bem-vindos. Então, estava te falando sobre gerar memória. Quantos aqui conseguem olhar para sua infância e resgatar uma memória boa da sua infância? O que é uma memória boa, Thiago? Uma memória que está marcada até o dia de hoje. Por exemplo, uma memória de brincar de esconde-esconde na rua, jogar bets ou taco, depende da região que você está, jogar futebol na rua, tocar a campainha e sair correndo. Coloca aí, escreve uma memória positiva da sua infância. Soltar pipa, papagaio, tomar banho de chuva. Ó, alguém falou soltar pipa, bolinha de gude, jogar na rua. Vai colocando aí, jogar amarelinha, soltar pipa, tocar campainha e sair correndo. Coloca aí uma memória da sua infância. Tomar banho de chuva, roubar bandeirinhas, roubar a fruta do vizinho, nadar no rio, pular corda com as primas. Vai colocando aí, porque isso começa a subir a pressão. Você vai ver como que a atmosfera começa a alterar quando você começa a trazer essas memórias. Subir em árvore, banho de rio, jogar futebol com meu pai, pipa, latinha, corre-cotia, carrinho de mão, queimada, tocar campainha e sair correndo, pular elástico, pular cordas, jogar bolinha de gude, fazer carro de papelão, correr na rua, andar de bicicleta, banho de chuva, tomar banho de lagoa, jogar, comer jabuticaba no pé,
soltar pipa e andar de perna de pau, 5 Marias, pescar, vai colocando aí, jogar stop, brincar de cair no poço, 5 Marias, pulava lombado com meu irmão de moto, comer jabuticaba no quintal. Olha só, quantas memórias. Agora fala para mim, qual foi o sentimento, só desse teste que a gente está fazendo. Qual foi o sentimento que você teve? Como você está nesse exato momento trazendo essa memória? Qual é o sentimento que você tem aí? Coloca para mim qual corrida de saco, brincadeira de casinha, brincar de amarelinha, brincar na lama, perder tampão do dedo. As crianças hoje em dia já não sabem mais o que é perder tampão do dedo. As pessoas já não sabem mais o que é como que chama? Aquele metiolate, né? Já não sabem mais o que é. Pior do que perder o tampão é ter que passar o metiolate. Olha, alguém falou, qual foi o sentimento que teve? Nostalgia, alegria, felicidade, leveza no coração. Coloca o sentimento agora, o sentimento que você teve. Alguém falou, ralar o joelho nas brincadeiras, passar iodo, alegria. Olha só, os sentimentos que você vai tendo. Traz para mim o sentimento. Desligar o contador de luz, isso daí é maldade, hein? Desligar o contador de luz é maldade. Mas fiz muito isso. Ó, saudade, conexão, alegria, nostalgia, alegria. Coloca aí. Andar de cavalo, perder tampão. Então é o seguinte. Como que você traz à memória algo que aconteceu muitos anos atrás e você não lembra de uma refeição dessa semana? Do que você se alimentou, como que foi o seu almoço ontem? Ou a ação que você fez ontem? Como que você traz uma memória de muitos anos e não consegue trazer uma memória do último dia? Vamos além nesse teste. Olha essa grande memória que você teve na infância. Agora, se você volta para o hoje, aqui está a infância, quando você brincava de casinha, de pique-esconde, de 5 Marias, você estava aqui e o dia de hoje. Se você voltar no hoje, qual que é a última grande memória que você tem? Quero que você faça esse teste. Qual é a última grande memória que você tem? E aí, até do hoje para trás, você trazendo a última grande memória, eu quero saber qual é o gap de espaço, a quantidade de espaço. É um dia, é uma semana, é um mês? Qual é o gap de espaço que você tem? E eu te pergunto, por que você consegue lembrar desse dia e não consegue lembrar desses dias? Alguns já pegaram aí, já fizeram um putz aí. Como que você consegue lembrar da sua infância, de brincadeiras da sua infância, e não consegue lembrar dos últimos dias? Alguns de vocês só não conseguem lembrar de uma grande memória porque estão vivendo um dia após o outro de uma forma automática. Todos os dias que você vive de forma automática, o cérebro fala o seguinte: eu não preciso armazenar essa informação, porque todos os dias nós estamos fazendo a mesma coisa. Tudo isso para te falar o seguinte, que quando você decide criar um dia memorável, é o momento que você tem de estar presente para aquele instante. É trazer a sua atenção. O que rouba a sua atenção normalmente? Isso aqui, ó. Esse aqui é que rouba a sua atenção todos os dias. Que aí você tá fazendo um rolê sensacional, só que ao invés de estar no rolê, tá mexendo no celular. Você tem que estar com seus filhos brincando, ao invés de estar com eles rolando, brincando, curtindo, tá lá no celular. Com o seu cônjuge, ao invés de curtir um jantar, olhar nos olhos, preparar algo, criar algo memorável, tá fazendo o quê? No celular. Com o seu time, com seus afazeres, ao invés de você criar as memórias, você tá no celular. Para quem tá fazendo sentido, escreve aí, tá fazendo sentido, Thiago. Existe uma técnica chamada Mindfulness. Mindfulness, que é Mindfullness. O Mindfulness foi desenvolvido por um homem chamado Jon Kabat-Zinn. Ele é o pai do Mindfulness no Ocidente. E ele fala sobre atenção plena.
Tem um livro chamado Atenção Plena. Se você quiser aprender mais sobre isso, dá uma lida nesse livro chamado Atenção Plena. Ele fala o seguinte, que a nossa mente é como se fosse um grande céu. Imagina a sua mente como um céu. E essa mente, dentro dela, passam vários pensamentos. Os pensamentos são como se fossem nuvens. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Alguém ainda continua colocando as memórias, andar a cavalo, roubar a fruta do vizinho. Vai colocando aí. Seguinte, quando você começar a olhar para o seu céu e começar a identificar entre a sua mente e os seus pensamentos que existe uma diferença, qual que é o problema? Algumas pessoas falam o seguinte, eu quero zerar os meus pensamentos, eu quero esvaziar a minha cabeça, eu quero parar de pensar. Não. Isso daí você nunca vai fazer, parar de pensar. Por quê? Porque a natureza, o natural da mente são os pensamentos. Não tem como você pular isso, porque o natural da mente são os próprios pensamentos. Então vai acontecer o quê? Ela vai estar pensando em todos os momentos. O que você vai discernir? Vai começar a identificar cada um dos seus pensamentos. Então imagine o seguinte, um grande céu azul, e nesse céu azul passam várias nuvens, que são os pensamentos. Então passa pensamentos, nuvens mais claras, e passam nuvens mais pesadas com chuva, de pensamentos mais pesados. Qual que é o grande problema? É que algumas pessoas olham para o céu e eles querem exatamente pegar todos os pensamentos. Tá ali e ele quer agarrar todos os pensamentos. Imagina agora vamos fazer um teste. Você vai pegar uma panela transparente, uma panela de vidro transparente, vai encher de água e vai colocar no fogo. Quando ela atingir o ponto de ebulição, você vai notar que uma bolha de água vai surgir do fundo da panela até a superfície da água. E o que vai acontecer? Quando ela chegar na superfície da água, ela vai explodir. Então a água, quando começa a entrar no estado de ebulição, ela começa a sair aquelas bolinhas. Quem já viu aquelas bolinhas? Começa a sair aquelas bolinhas de ar lá de baixo. Elas vêm subindo. E quando chegam na superfície, elas explodem. Os pensamentos são exatamente no mesmo formato. Eles começam a surgir lá de baixo, surgindo lá de baixo. Eles vão subindo, explode. O que eu estou te falando? Que todos os pensamentos que passam pela sua vida, se você não usar agarrá-lo, ele simplesmente vai continuar na jornada de pensamento. É comprovado que 80% dos pensamentos que uma pessoa tem, eles são similares aos pensamentos de outras pessoas. Pensamentos de que eu vou ficar pobre, pensamento que é difícil, pensamentos que o mundo é perigoso, pensamentos, são diversos pensamentos que é comprovado que 80% deles acontecem em todas as pessoas. Qual que é a diferença de alguém que vive uma forma presente e alguém que não vive uma forma presente? Presta atenção. É o poder de deixar com que esses pensamentos passem na sua mente e você simplesmente segue o seu fluxo. Presta atenção aqui. Quantos já estavam brincando com seu filho, jantando com seu cônjuge, andando com um amigo, e no meio do jantar, no meio do rolê, no meio da brincadeira, você lembra de algo que você não fez? Uma mensagem para alguém, um WhatsApp para alguém, uma mensagem de texto, um e-mail, uma ligação, algo que você não fez e você lembrou naquele instante. O que acontece com algumas pessoas? Eles vão lá e pegam esse pensamento e agarram esse pensamento. Qual que é o problema disso? O problema é que você, quando começa a viver nos pensamentos, você sai do presente momento, do agora. Me perdoe às 5h15 da manhã te dar uma aula sobre mindfulness, mas é um dos conceitos mais utilizados pelos grandes executivos nos dias de hoje. Você está presente. Isso vai te auxiliar a gerar memórias, assim como lá na infância, quando você perdeu o tampão do dedo, quando você roubava
carambola do vizinho, fruta da casa do vizinho, quando tocava a campainha saia correndo, brincava de esconde-esconde, tomava banho de chuva, estava com seu pai, com seu avô, com sua mãe, com seu primo, realmente aquela atenção plena, estar concentrado naquilo que você está fazendo. O problema é que a tecnologia veio para auxiliar. A tecnologia veio para auxiliar muitas pessoas e fazer com que você ganhe tempo. Só que quanto mais tempo você ganha, mais você quer investir esse tempo em outras coisas. Por exemplo, na limpeza da casa. Vamos dar um exemplo na limpeza da casa. Com o avanço da tecnologia, tem-se máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, máquina de secar, máquina de passar. Começa a ter tanta máquina para cozinhar arroz, máquina para cozinhar carne, máquina para isso, máquina para aquilo. Antigamente a pessoa acordava, ia para a cozinha e preparava a comida. Hoje ela deixa a roupa para lavar, não sei o que, responde o WhatsApp, faz 10 mil coisas e muitas delas não. Alguém perguntou o autor do livro. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é o poder do agora. Tira um print aí, bate uma foto. Eckhart, talvez. Eckhart Tolle. Poder do agora. Que fala muito sobre isso. Mas tem um livro também chamado Mindfulness, que ensina exatamente como você fazer e aprender sobre. Então a tecnologia ela veio para te auxiliar. Só que quanto mais tempo você ganha pelo auxílio da tecnologia, menos tempo você tem para fazer outras coisas. Qual é o tema de hoje? Escreve aí o tema de hoje, relacionamento. Eu quero te falar tudo isso daí sobre mindfulness, sobre criação de memória, para a gente falar sobre relacionamento. Um dos maiores segredos da prosperidade, do crescimento, está nesse tema de hoje, relacionamento. Quando nós falamos sobre o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito, escreve aí, meu bloqueio tem intimidade com o meu propósito. Eu entendo isso, pois o meu propósito de treinar pessoas, ajudar pessoas, multiplicar talentos hoje está diretamente ligado a um bloqueio que eu tive, que era de relacionamento. Para você ter uma ideia, cheguei a um momento da minha vida, em 2012 mais ou menos, no auge da minha carreira esportiva, o que eu menos queria é ter relacionamento com outras pessoas. Eu não queria encontrar ninguém. Eu achava que as pessoas tinham um problema. Claro que anos depois eu descobri que o problema não era outras pessoas, o problema estava em mim. Só que lá atrás eu não entendia isso, eu achava que o problema estava nas pessoas. Eu cheguei a um momento da minha vida onde o único lugar feliz que eu estava, porque eu viajava muito e tudo mais, era dentro de um avião quando ninguém me conhecia. Fechava-se a porta, eu olhava para o lado, não tinha ninguém conhecido, ninguém ia falar comigo, ninguém ia se relacionar comigo. Dava um alívio de coração. Alguém arrogante, soberbo, prepotente, orgulhoso, vaidoso. Esse era o Thiago de alguns anos atrás. Cheio de bloqueios. E aí quando eu olhava para o lado na aeronave não tinha ninguém que eu conhecesse, eu ficava tranquilo porque ninguém ia conversar comigo, eu não ia ter que conversar com ninguém. Só que na metade da viagem o meu coração já começava a palpitar. Palpitar porque eu sabia que do outro lado, assim que eu chegasse até alguém com um lindo sorriso e muito bem disposta para me levar para todos os lugares, para eu ficar na casa dela, no hotel, e ela ia ficar para cima e para baixo me levando, e eu falava, não, isso aqui é uma prisão, como que eu vou passar 3, 4 dias, uma semana com uma pessoa do meu lado, 24 horas comigo? Problema de relacionamento. Problema de identidade, merecimento, de autoimagem, tudo isso daí. Mas o grande problema é relacionamento. E isso, presta atenção, não refletia apenas no relacionamento comercial. Isso era refletido em vários relacionamentos. Relacionamento com a minha esposa, com os meus amigos, com os meus filhos, com os meus pais,
Por quê? Porque da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. O ego sempre vai atrapalhar a sua vida. O ego, que apesar de uma palavra pequenininha, ela faz um estrago gigante na vida de uma pessoa, fazendo que eu não preciso de outras pessoas, eu sei tudo que é preciso para prosperar, crescer, desenvolver, não preciso de nada. O ego faz realmente isso. O ego é um dos maiores enganadores da sua vida nos dias de hoje. E quando eu falo que o bloqueio tem intimidade com propósito, é porque quanto mais você vai crescer e quanto maior o seu propósito numa área, maior o seu bloqueio e maior o nível de consciência que você precisa para atingir esse bloqueio. Então escreve aí, relacionamento é gerado com comunicação. Como eu não tinha comunicação com as pessoas, logo eu não tinha relacionamento, e não tendo relacionamento não gerava intimidade. Tem muita gente que chega, e ontem eu comentei sobre isso, falando sobre família, muitas pessoas chegam até nós e falam o seguinte, meu casamento esfriou, eu perdi o relacionamento, não existe mais química. Na verdade, o que perdeu foi intimidade. Por que perdeu a intimidade? Perdeu a intimidade por causa do não relacionamento. E por que não tem relacionamento? Porque não tem comunicação. Não tem fala, não tem convívio. E era exatamente isso que acontecia na minha vida lá atrás. Alguém arrogante, soberbo, prepotente, que não queria relacionar com outras pessoas. E aí o seguinte, quando você não quer se relacionar com as outras pessoas, você se coloca à parte da sociedade. E colocando-se à parte da sociedade, mesmo que você esteja rodeado de gente, o sentimento de estar sozinho ele é muito grande. E isso começa a desencadear uma série de comportamentos. E por que isso acontece? Porque lembra do céu azul com vários pensamentos, várias nuvens que eu acabei de falar sobre Mindfulness? Mindfulness é o poder de estar presente em algo. É você entender o seguinte, que um pensamento vai vir e se você simplesmente deixar que ele passe, ele vai continuar o fluxo da vida dele e você não vai ficar carregando esse monte de pensamento. Estar presente é entender o seguinte, que nós estamos aqui nesse canal, nesse exato momento, nesse horário, e eu estou presente para isso. Daqui a pouco, às 8 horas da manhã, eu e o Marçal vamos fazer uma imersão chamada CCM. O que é essa imersão? Vai ser um dia inteiro que nós vamos passar com os mentorados falando sobre metodologia. A equipe já está desde ontem falando várias coisas e eu, tipo assim, não tô nem aí de olhar no celular. Não quero nem saber qual que é o momento presente. O momento presente é de contribuir e falar sobre relacionamento com o pelotão. Esse é o momento presente. Ontem foi interessante, eu estou fazendo as aulas de pilotagem de helicóptero. Ontem eu fui fazer a minha terceira aula. E foi incrível, porque eu saí de Alphaville, fui até Porto Feliz, onde que é o resort pilotando. Eu cheguei no resort pilotando, a gente tinha um churrasco de negócio com vários mentorados lá. E eu cheguei naquele lugar e durante todo o trecho, o instrutor ia falando, dando os comandos, explicando como que funcionava e tudo mais. Durante todo o trecho, eu estava presente naquilo. Durante toda a jornada, e eu esqueci até de fazer um filme. No final, o instrutor falou, ei, vai fazer um vídeo. Eu falei, é verdade, fazer um vídeo. Eu estava tão presente no momento, onde vinham vários pensamentos sobre várias coisas, de vários eventos que estão acontecendo, e simplesmente eles passavam. Porque eu não queria me agarrar aos pensamentos. Eu queria curtir aquele exato momento. Começar a olhar para dentro de mim e falar qual é o sentimento que está sendo gerado. Qual é a memória? Deixa eu olhar. E aí eu comecei a ver vários quadros durante a pilotagem. Eu cheguei por cima do resort, meio que olhando o resort do meu lado direito, e eu tô com essa cena na minha cabeça, essa cena tá gravada assim, ó, exatamente do exato momento que eu cheguei em cima do lago e olhei aquela cena. É poder da presença, isso ficou marcado. A forma que eu cheguei, todo o voo, o contorno que eu fiz para o pouso, até o momento do pouso, ele foi gravado. Foram vários frames gravados na minha cabeça. Depois disso, eu fui lá falar com os empresários que estavam nesse churrasco de negócio. E aí o celular tocando com um monte de coisa e tudo mais. E eu falei o seguinte, não, deixa eu estar presente para esse momento.
Aí, no momento que eu parei de falar, arrumei uma brecha, fui lá fazer o celular, responder, tirar dúvidas do time, resolver os problemas que tinham. Mas quando eu me dedico a estar nesse quadro, eu estou presente nesse quadro. Qual que é o problema das pessoas? O problema das pessoas é que elas não vivem o exato momento. Fazem 10 coisas ao mesmo tempo e não vivem no presente momento. Escreve assim: bora viver o presente. Bora viver o presente. Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, ele fala o seguinte: existem 3 fases para tudo aquilo que você faz. Existe o passado, existe o presente e existe o futuro. Existe o passado, o presente e o futuro. Quando você vive as suas atenções somente no passado, e eu estou falando sobre relacionamento, vou falar sobre relacionamento e vou trazer um texto para a gente ler, só que eu preciso trazer esse nivelamento para todo mundo que está aqui no dia de hoje. E se fizer sentido, faz o seguinte: eu não pedi nada para você hoje. Clica na flechinha de compartilhar, manda essa live aí para 3 pessoas, 3 famílias que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Você manda para elas e mandando para essas pessoas, elas vão assistir agora ou vão assistir de forma gravada, não tem problema. Elas só vão receber a mensagem lá. Então, se fizer sentido para você, compartilha aí. Seguinte, existe o passado, existe o presente, existe o futuro. Entenda o seguinte: se você viver somente no passado, você não consegue desfrutar do presente e não consegue planejar o futuro. Então existe um tempo para cada uma das coisas. Anota isso daí. Passado, ele é uma biblioteca. Escreve passado, ele é uma biblioteca. Futuro é um laboratório. Escreve: passado é uma biblioteca, futuro é um laboratório. E o presente, Tiago? O presente é um campo de ações. Então, o passado, eu não fico vivendo lá na biblioteca para desenvolver a minha vida. Eu vou na biblioteca para pegar referências, então tá aqui toda a minha biblioteca. Eu estou em mudança, então eu estou arrumando aqui várias coisas, seleciono alguns livros que eu vou levar e tudo mais. E eu tenho alguns livros aqui. Isso aqui é o meu passado. Isso aqui é o meu passado, é uma biblioteca. Que eu faço o quê? Eu fico somente 10% do tempo nessa biblioteca. Eu preciso de uma informação. Eu vou lá e faço o seguinte: vou lá, pego algo na minha biblioteca do meu passado, olho para as referências e falo o seguinte: beleza, o que tem na biblioteca do passado? As minhas glórias do passado e as cagadas também. Então existem vários livros que falam sobre as suas glórias do passado e as cagadas que você fez. Então eu olho lá para um tema, vou lá, olho para esse tema, beleza, eu faço o seguinte: eu vou lá no futuro e aí eu passo apenas 20% no futuro, que é direcionando as minhas ações, falando eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. E é onde que eu passo 70% do meu tempo, Thiago? Eu passo 70% do tempo no agora. Porque o único lugar, é o único momento que você pode realmente executar é no agora. Então presta atenção: 10% você busca na sua biblioteca, buscando referências, 10%, 20% no seu futuro, planejando, e 70% no agora. Se você entender somente isso que eu estou te mostrando agora, passado, presente e futuro. Qual que é o problema das pessoas que vivem somente lá na biblioteca? Somente olhando para as glórias que tiveram no passado ou se lamentando pelas cagadas que fizeram no passado. Qual o problema dessas pessoas? Elas sofrem de algo chamado depressão. Quem vive somente no passado vive na depressão, porque falando: a minha vida era tão boa, por que eu fiz isso? Aí isso fica só vivendo no passado. Tá bom, Thiago? E quem vive somente no futuro? Quem vive somente no futuro vive ansioso. Por quê? Porque o futuro você não pode controlar. Você não pode fazer nada. Você não pode executar nada no futuro, porque é no futuro. Você pode executar somente no hoje. O campo de execução é no hoje. Alguém colocou: infelizmente visito com frequência os maus livros da minha biblioteca
e isso me detona. Isis, esquece o passado, projeta o futuro, mas vive o presente. Começa a ter somente o seu passado como referência. Por exemplo, alguém que tem algum vício. Quando você tiver vontade, de novo, de um vício ou de um mau comportamento, você tem que fazer o quê? Visitar o seu passado. Aí você vai lá e fala o seguinte, não, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar o meu passado. Aí você olha para o passado e fala o seguinte, eu fiz essa cagada no passado, gerou esse resultado, gerou esse comportamento e foi assim que eu fiz com as pessoas. Aí você vai olhar e falar o seguinte, eu quero continuar isso ou não? Não quero. Ok, muito obrigado. Deixo lá e sigo a minha vida. A biblioteca do passado deve ser visitada todas as vezes que você tiver em dúvida de algo. E aí projetar para frente. O único lugar que não gera uma doença é no presente. O passado te gera depressão, o futuro te gera ansiedade, mas o presente te gera execução. Qual que é o único problema do presente que alguma pessoa pode sofrer? Algo chamado procrastinação. Ficar no presente somente enrolando, isso é chamado de procrastinação, mas procrastina porque fica visitando muito mais o passado e muito mais o presente. E qual que é o problema? Quando você está no passado ou você está no futuro, você não consegue se relacionar. E o tema de hoje é exatamente relacionamento. Tem um livro que eu acabei de ver aqui, ó, que eu acabei de dar o exemplo, esse aqui, ó, Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro é incrível. Por causa das glórias do passado de pessoas, por causa das cagadas do passado das pessoas, você começa a criar como se fosse uma armadura. E algumas pessoas colocam uma armadura de ouro, uma armadura bonita. Algumas pessoas tomaram tanta porrada do passado que falaram o seguinte, é melhor eu colocar uma armadura, e eu vou colocar uma armadura bem bonita. Uma armadura onde não permite que você se relacione com outras pessoas. Quer dizer, eu tomei tanta porrada nos relacionamentos do passado que é melhor agora ser durão. Tão durão que as pessoas vão ter que me engolir. Tudo que eu faço tem que engolir. Tudo que eu penso tem que engolir o meu comportamento. E aí você começa a colocar uma máscara, uma armadura de ferro, de ouro, de cobre, uma armadura que te impede de ter um relacionamento com os outros. Qual que é o grande problema de alguém que veste uma armadura? Ninguém quer se relacionar. Quando você não quer se relacionar, você começa a se isolar. E por que alguém não quer relacionar com alguém que tem uma armadura? Alguém que veste uma armadura é alguém frio, alguém duro e alguém que machuca. Você já imaginou dando um abraço em alguém com uma armadura? Você já imaginou você abraçar alguém com armadura? Você pode se machucar com isso. Então presta atenção. Quando você sai da biblioteca, quando você não vive no laboratório, mas você vive no campo, você começa a despir dessa armadura e começa a se abrir para os relacionamentos. E é isso que eu quero falar hoje com você e nós vamos entrar no tema, nosso tema hoje sobre relacionamento 5h35. Nem sei como aconteceu isso já, às 5h35 eu quero falar com você sobre relacionamento. Só que isso só é possível se você vive o momento presente. Ninguém quer viver com alguém que vive só no passado, falando das glórias. Você já conversou com alguém que só conta o passado dela? Ai, porque eu fui tão bom nisso, eu fiz tanto isso, fiz aquilo outro. Ou alguém que só fica se lamentando das cagadas do passado. Ai, porque lá atrás eu fiz isso, ai, porque lá atrás. Cara, essa pessoa não agrega em nada no relacionamento, não faz sentido. Ou alguém que só vive no futuro, não, porque amanhã eu vou fazer tal coisa, porque no próximo ano eu vou fazer tal coisa, porque isso, aquilo. Você vai ficar vivendo somente no futuro. Alguém fica só viajando pensando no futuro. Como se relaciona com alguém que não está no momento presente, que não está no campo, não está no agora, construindo grandes coisas? Ei, presta atenção, você que está aqui. Para de viver nisso e começa a viver no presente.
Quando você começa a viver no presente, você vai aprender a se relacionar com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, seus colaboradores, os seus pares, seus clientes. Você vai começar a viver somente no agora, que é o único momento que você pode executar algo. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Eu vou te falar algo. E quando você instalar esse drive, quando você aprender sobre isso, sobre o poder da execução, você nunca mais vai se tornar o mesmo. Talvez uma das coisas que mais marcante no nosso ecossistema, no nosso estilo de vida, é o poder de execução no agora. Em todos os momentos está tirando uma tarefa. Por exemplo, nós estamos aqui conversando e na sua mente já passou várias coisas. E algumas coisas que você deveria ter feito e não fez. Ou te gerou desejo de fazer outras coisas. Sim ou não? Coloca aí. Sim ou não? Eu já tive vontade de fazer algo durante a live. Só que alguns de vocês não anotaram uma tarefa. E quando eu digo assim, tarefa, uma experiência, é realmente anotar. Falar o seguinte, eu vou sair daqui e vou executar tal coisa. Eu vou sair daqui e vou fazer tal coisa. É realmente executar isso. E isso vai ser um poder gigante de execução no presente. Só que às vezes você acha que vai ter uma segunda oportunidade e vai falar, não, deixa para amanhã eu faço. Tá tão bom isso aqui, eu tô tão excitado com isso aqui, eu estou tão motivado com isso aqui. E a motivação dura só 30 minutos, quer dizer, às 6h30, quando a gente acabar essa live, meia hora depois que acabar, exatamente meia hora depois, a motivação vai fazer assim, ó. Que nesse exato momento você está como um artista no palco, com as luzes acesas, com a plateia na expectativa de assistir o seu show, e você está ali pronto, porque você está excitado, está com tesão gigante, com poder de execução, porque o seu corpo está inundado de dopamina nesse exato momento. O seu corpo está sendo inundado de dopamina, e essa dopamina que faz o poder da execução está te levando para essa apresentação no palco. E as pessoas estão só esperando a sua apresentação, você está ali, só qual é o grande problema? Daqui a 30 minutos vai ser como se essas pessoas saíssem e a luz apagasse. E aí você vai esperar um próximo momento de alguém motivado para acender essa luz para você começar a sua apresentação de novo. Alguém de execução não é um artista que fica parado no palco esperando algo. É alguém que já entra no palco e começa a governar e começa a fazer a sua apresentação. O que é a apresentação? É o governo da sua própria vida. Presta atenção. Eu estou te convidando a não somente ir para o centro do palco com luz e com público e ficar parado. Isso que acontece com muitas pessoas. Elas vão para o show, que é a motivação, e ficam ali esperando algo acontecer. Não. Quando o artista entra em palco, ele já está em cena. É só fazer o que ele sabe fazer. Se isso não explodir a sua cabeça, eu não sei o que explode. Por quê? Porque minha cabeça acabou de explodir. Fala o seguinte, quando um artista entra em palco com as luzes e com o público, ele já sabe o que precisa ser feito. Ele só vai lá e cumpre aquilo que precisa ser feito. Mas alguém que não é artista, alguém que não tem execução, ele vai para o meio do palco e fica parado falando o seguinte, o que eu faço agora? Tá muito lindo essas luzes, esse público, só que o que eu faço agora? Aí o público começa a olhar para aquilo, sem nenhuma apresentação, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o público começa a vazar. Até que a plateia começa a ficar vazia e as pessoas falam, vamos apagar a luz. Puc! Isso é a motivação que dura 30 minutos para quem não executa. Então o convite para você é, foi para o palco, execute aquilo que precisa ser executado. Faça o que precisa ser feito. Viva no exato momento, olhando para a referência do passado, olhando para o futuro, mas vivendo no agora. E aí isso vai te permitir ter relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque você não vai mais usar aquelas máscaras e armadura do passado se fechando. Você começa a tirar essas armaduras para ter um relacionamento com as pessoas. E eu quero te convidar a fazer uma leitura, um texto, que está em 1 Tessalonicenses 4. A gente vai ler isso aqui para eu continuar falando sobre relacionamento. Lá fala o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, coloca aí. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Nós estamos falando sobre uma maneira de você agradar a Deus. Por que agradar a Deus, Thiago? Quando você começa a agradar e cumprir a vontade de Deus, você começa, nesse relacionamento, ter um novo tipo de comportamento. E esse tipo de comportamento que vai agradar as outras pessoas e vai te auxiliar
e te auxiliar a ter um relacionamento com Deus e com as pessoas, porque da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses 4 diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Ele começa a falar sobre alguns tipos de comportamento, de algumas formas que você precisa se comportar. Por que você precisa se comportar dessa forma? Lembra, todo comportamento é a materialização de um sentimento, de uma emoção. Se existe alguém que adultera, adultera porque isso é uma emoção. Se existe alguém que mente, mente porque isso é uma emoção. Se existe alguém que rouba, rouba por causa de uma emoção. Se existe alguém que se alegra e abraça, sorri, dá bons conselhos, abraça, sorri, porque isso é uma emoção. Então entenda o seguinte, tudo aquilo que você faz para fora, como no momento que você escreve nos comentários, você está materializando um sentimento. Lá atrás, quando nós falamos sobre uma memória que você teve na sua infância, você colocou depois felicidade, alegria, o que você está fazendo? Está materializando um sentimento, uma emoção. Então, o adultério, a mentira, o roubo, a prostituição, a mentira, a destruição, também a alegria, a felicidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, tudo isso são comportamentos materializados de um sentimento, de uma emoção. Então eu tenho pensamentos, esses pensamentos geram essas emoções, que fala sobre a minha alma, e aí o meu comportamento, aquilo que eu faço, eu deixo de fazer, é só fruto daquilo que eu sinto e daquilo que eu tenho como emoção nesse exato momento. Por isso que você não deve tomar nenhuma decisão baseada numa emoção. Estou muito feliz, vou tomar uma decisão, está errado. Estou muito bravo, vou tomar uma decisão, está errado. Por quê? Porque você está tomando uma decisão baseada numa emoção, e essa emoção ela é momentânea, ela fica oscilando durante todo o dia. Ou você nunca viveu uma montanha-russa de emoções. Então alguém te manda, você está feliz e contente, alguém te manda uma mensagem, e só para receber essa mensagem, o teu termômetro das emoções já vai lá e muda para outro lado. E aí depois você recebe outra notícia, muda de lado. E fica vivendo o dia inteiro essa montanha-russa de emoções, mudando de lado. Presta atenção, baseado numa emoção. Então quando você escreve, quando você abraça, quando você investe em algo, quando você começa um novo projeto, quando você se relaciona, está se relacionando por causa de uma emoção. O dia que você entender isso que eu estou te falando, você vai começar a mudar grandes coisas. Tem um texto que eu falo para todo mundo que eu vou te falar nessa manhã, para você gravar esse driver, que está lá em Isaías, fala o seguinte: as pessoas precisam ter ouvido de discípulo, uma língua instruída e um rosto de pedra. Eu vou te explicar o que isso significa. Ouvido de discípulo é alguém que está sempre pronto para aprender. Ser discípulo é ser alguém que está pronto para aprender em todos os momentos. Ser discípulo é estar pronto para aprender. Ter uma língua instruída é uma língua de ensino. É alguém pronto para ensinar. Então eu estou pronto para aprender, estou pronto para ensinar. E o que é o rosto de pedra? Presta atenção. Um rosto de pedra é não mostrar se eu estou feliz ou se eu estou triste. Você já viu alguém
com problemas de comportamento que você nunca sabe se pode abraçar, cumprimentar essa pessoa, que você nunca sabe como ela tá naquele dia. Tem hora que ela cumprimenta, tem hora que ela não cumprimenta, tem hora que ela tá gente boa, tem hora que ela não tá gente boa. É alguém que mostra o seu comportamento. Quando a gente fala sobre ter um rosto de pedra, é entender o seguinte, que durante todo o dia eu vou ter momentos de emoções positivas, momentos de emoções negativas, eu vou ficar oscilando. Só que se eu ficar oscilando no meu rosto e falar, agora eu tô feliz, agora eu tô bravo, tô feliz, tô bravo, tô feliz, tô bravo. Você vai mostrar para as pessoas a hora que elas podem se aproximar e a hora que elas não podem se aproximar. Quando você tem um rosto de pedra, você faz o que precisa ser feito todos os dias, mantendo uma linha contínua. Sabendo que o quê? Se eu estou triste por alguma coisa hoje, eu estou triste só por uma informação e porque isso me aprisionou de alguma forma. Olhando para o meu passado. Se você entende que isso já passou, eu ressignifico, aponto para outra coisa no meu futuro e vivo no presente, e não preciso oscilar as minhas emoções. Se você entender somente isso que eu estou te falando, você vai começar a mudar o seu comportamento. Então, quando fala sobre adultério, que cada um saiba controlar o seu próprio corpo, que abstenha-se da imoralidade sexual, que saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não são dominados pela paixões e desejos desenfreados. Quando você começa a dominar esse tipo de comportamento, presta atenção, quando você começa a dominar esse tipo de comportamento, é sinal que você já mudou as suas emoções e começou a controlar os seus pensamentos. Lembra que a gente começou o nosso encontro falando sobre mindfulness, sobre controlar os meus pensamentos? E aí você precisa ter outros tipos de pensamentos. Quais são os pensamentos que eu preciso ter, Thiago? Tá lá em Provérbios, fala, pensamentos do alto. Quando você começar a ter pensamentos do alto, você começa a mudar os seus comportamentos. E aí sim você facilita os seus relacionamentos. Quais são os pensamentos do alto que eu preciso ter, Thiago? Tem um texto que fala, da forma que eu penso, eu me torno. Salomão falou isso, que da forma que eu penso, eu me torno. O que você tem pensado sobre você? Para você começar a entender como o que você tem pensado sobre você, é só olhar para o seu comportamento. Afinal, o comportamento é a materialização de uma emoção que é fruto de um pensamento. Logo, se você é alguém pessimista, você só é pessimista porque são os pensamentos que você tem sobre a sua vida, sobre quem você é. Quando você começa a ter pensamentos do alto, porque o único que sabe os pensamentos que tem sobre você é o Senhor. Ele fala, o único que sabe os pensamentos que eu tenho para vós sou eu. Ele sabe os pensamentos que você tem. É só você começar a ter pensamentos do alto. Quando você começa a ter pensamentos do alto, você começa a mudar a maneira que você se enxerga. Mudando a maneira que você enxerga, muda os seus comportamentos. Mudando o comportamento, você começa a ter uma comunicação diferente. E aí começa aquela cadeia da comunicação, do relacionamento e da intimidade. Vamos continuar lendo aqui. Portanto, versículo 8. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Esse texto é maravilhoso. Se você começar a proceder a sua vida exatamente como nós estamos falando, 1 Tessalonicenses 4, depois da live eu vou te convidar a fazer a releitura, fazendo a releitura do texto. Alguém está perguntando, estou lendo 1 Tessalonicenses 4, não estou lendo qualquer outra cópia. Outro livro sobre isso. Você vai olhar exatamente aqui. Então, quanto mais, versículo 9 fala o seguinte, quanto mais ao amor fraternal. O que é o amor fraternal? Não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Olha só, versículo 13. Irmãos,
Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. O que a gente está falando hoje? Está falando exatamente sobre relacionamento. Quando você começa a falar sobre relacionamento, tô vendo que vocês estão mandando mensagem aí para alguém que é muito amado. Só bota assim, amigo, você é amado, e deixa ele ouvir. Ninguém, não pede para ninguém te sair da live, não. Que lembra o seguinte, que o médico ele serve exatamente para o doente. E o doente nem sempre quer tomar um remédio. E tá tudo certo. Deixa só ele curtir essa vibe. E você é amado. Então só manda assim, você é amado. Só escreve isso. Deixa ele aí na live. São doses homeopáticas que ele vai recebendo. Lembra que as pessoas só materializam as suas emoções. As pessoas só materializam aquilo que elas pensam sobre elas. Existe um estudo, um dos maiores descobertas da neurociência nos últimos anos, chamado neurônio espelho. Presta atenção, o que é o neurônio espelho? O neurônio espelho é você conseguir enxergar no outro somente aquilo que você carrega. Afinal, alguém só conhece o gosto de jiló se ele experimentou, quer dizer, se essa informação está armazenada. Por exemplo, alguém só conhece o preto porque ele foi introduzido ao preto e sabe que é o preto e isso está armazenado como preto na cabeça. Alguém só sabe que é arrogância porque a arrogância está armazenada. Alguém só sabe que é bondade porque a bondade está armazenada. Alguém só sabe que é benignidade porque isso está armazenado. Então presta atenção, você só consegue reconhecer no outro aquilo que você já carrega, aquilo que você já tem. Por isso que quando você começar a mudar os seus olhos, mudar a forma que você enxerga o mundo, você começa a mudar a sua vida. É isso que a gente faz lá no 6h22. Deixa eu aproveitar e convidar vocês. Daqui a pouco, às 6h22, lá no meu Instagram, Thiago Rocha BR, a gente está fazendo a leitura de Provérbios. Hoje é dia 15, a gente vai ler o capítulo 15. Ontem nós explodimos em Provérbios. Mais de 1000 pessoas lá, nós estamos estudando. Eu quero passar para algumas pessoas alguns segredos para você multiplicar isso. E aí o que acontece? Lá nós falamos exatamente sobre isso, sobre você mudar a forma que você enxerga o mundo. Quando você começa a mudar a forma que você enxerga o mundo, você começa a mudar os seus pensamentos. E aí você vai começar a mudar o seu comportamento. Então presta atenção sobre relacionamento. Você não consegue se relacionar com alguém se você não consegue se relacionar consigo mesmo. Porque eu só consigo olhar para fora, só consigo enxergar nos outros aquilo que eu já carrego. Eu só consigo reconhecer em alguém que é bom se a bondade existe em mim. Por isso que quando você fala, fulano é um arrogante, fulano é um soberbo, você só consegue falar isso porque a arrogância, a soberba já existe dentro de você. É só você não acionar ela. Por que você não chama alguém de audaz, por exemplo? Fulano é audaz. Talvez você nunca ouviu essa palavra. E isso não existe em você. Isso não está armazenado. Então você não consegue reconhecer essa característica em alguém. Por quê? Porque isso não está em você. Mas às vezes você consegue reconhecer a arrogância, a soberba, a bondade de alguém, porque isso já existe dentro de você. Então, quando você começar a mudar os seus olhos, mudar a forma que você enxerga o mundo e começa a ter compaixão com as pessoas que estão próximas a você, entendendo que o seu ego, a arrogância, a soberba, ela começa a ficar de lado e você não é o dono do mundo, onde você vai cuspindo todos os seus sentimentos como se fosse um caminhãozinho de lixo, descarregando seu lixo todos os dias. Você começa a entender o seguinte, que se eu guardar, ter mais compaixão, mudar os meus olhos, eu começo a me relacionar.
Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todo aquele que está embaixo ou atrás é aquele que vai criticar. Porque que aquele que não está fazendo nada, ele fica procurando problema e criticando em todos os momentos. Porque aquele que está produzindo, ele não tem tempo para críticas. Lembra que você é uma grande árvore. E você vai receber duas coisas. Se você gerar frutos, você vai receber pedrada. Mas se você não gerar frutos, você vai receber uma machadada. Toda árvore que não dá frutos, ela recebe uma machadada e ela é queimada. E eu te pergunto, você prefere uma pedrada ou uma machadada? Você que escolhe. E tá tudo certo. Então, para a gente começar a caminhar para o fim, que eu não sei como, já são quase 6 horas da manhã, de começar a caminhar para o fim, eu quero que você entenda o seguinte: todo fruto do relacionamento, ele é fruto daquilo que você pensa sobre você, daquilo que você tem como seus pensamentos, aquilo que você tem como seu comportamento. É isso que vai ditar os seus relacionamentos. E lembra o seguinte: ninguém quer ser seu amigo, ninguém quer se relacionar com você. Só para você tomar a última pedrada dessa manhã e fazer um putz na sua cabeça. Alguém falou audaz, nunca escrevi essa palavra. E alguém já foi buscar lá. Forte e corajoso, é ser corajoso. Presta atenção. Todo fruto do relacionamento, ele vai acontecer conforme aquilo que você pensa sobre você. Conforme você pensa sobre você, é a forma que você vai se relacionar com as outras pessoas. Então a pergunta é: quantas pessoas você tem se relacionado? Quando você para e olha para o lado e fala o seguinte: quantos amigos eu tenho? Quantas pessoas eu tenho? Como que é isso? Isso só é um fruto daquilo que você tem e você carrega. Então lembre o seguinte: ninguém é seu amigo. As pessoas são amigas da sua frequência. Você vai começar a notar e você corta o cabelo como as pessoas da mesma frequência que você convive. Você ganha dinheiro na mesma quantidade das pessoas que você convive. Você fala do mesmo jeito das pessoas que você convive. Você age igual às pessoas que você convive. E não sou eu que estou te falando. Se você der um Google, você vai entender exatamente isso. Que você é o meio das pessoas que você frequenta. Da frequência que você habita. Então ninguém é amigo, seu amigo, por causa do seu conhecimento. As pessoas são amigas da sua frequência. Nós estamos aqui não porque você gosta de mim. Você gosta dessa frequência. Frequência que nós, como comunidade, como pelotão, criamos. Seja comigo falando, seja nos comentários, seja no Instagram, quando a gente vai compartilhando. Nós somos amigos e fazemos parte de uma mesma frequência. Então entenda o seguinte: que ninguém vai se andar com você, se relacionar com você porque você é bonzinho, porque você é bom, uma pessoa boa. Ninguém vai se relacionar com você porque você faz grandes coisas. As pessoas vão se relacionar com você por causa da sua frequência. Pra gente finalizar, ninguém quer conviver com alguém que vive no passado, deprimido, triste, vitimista. As pessoas também não querem alguém que fique somente no futuro, alguém ansioso, alguém sonhador. As pessoas querem alguém que vive no presente, subindo a frequência, vivendo em alta frequência em todos os momentos. Como que eu vivo em alta frequência? Executando, fazendo todos os dias que precisa ser feito, estando presente. Eu estou aqui, eu estou concentrado com cada um. Respira fundo aí. Escreve: hoje é um grande dia. Um grande dia para você aprender sobre estar presente no momento e se relacionar com outras pessoas. Vocês são demais. É isso aí. É só fazer o seguinte: é só mandar. A pessoa chegar e só falar: você é amado. Às vezes a única coisa que a pessoa precisa por um vício emocional é não ser alimentada emocionalmente. Quando alguém critica, normalmente ela tem um vício emocional de ser criticado.
e ela espera que as pessoas critiquem, aí começa a gerar esses sentimentos. Mas aí quando você entrega uma pílula diferente e você começa a ter uma comunicação diferente, qual é a comunicação que eu preciso ter? De fé, de amor e de esperança. A pessoa toma um susto e fala, aqui é diferente. Você é diferente. Você é um agente de transformação nessa terra. Respira fundo aí, vamos fazer um boot, bora pro boot. Escreve aí, bora pro boot, Thiago. Dia 6/1, bora pro boot que eu quero prosperar no dia de hoje. Daqui a pouco vai ter o 6/22. Te espero lá pra gente ler Provérbios, capítulo 15. Começa a ler Provérbios todos os dias. Funcionou comigo. Quando eu estava com 1 ano lendo Provérbios todos os dias, eu não podia falar que funcionava. Eu tinha que falar conforme eu via os outros falando. Com 2 anos, as coisas começaram a mudar. Com 3 anos, mudou. 3 anos e meio mudou e muito, muito a minha vida e a minha maneira de viver. Tá bom? Então lê Provérbios todos os dias, vai. Vamos ler juntos lá no Instagram. Vamos pro boot, bora pro boot. Respira fundo. Feche teus olhos. Concentra nesse momento, esteja presente nesse momento. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como eu sou feliz todos os dias que o Senhor me dá a oportunidade de levantar, abrir os meus olhos e cumprir o meu chamado. Como eu sou grato todos os dias ser orientado, direcionado pelo Teu Espírito. Obrigado, pois o Senhor é luz para os meus pés. Luz que traz clareza todos os dias. Clareza da missão que nós devemos fazer e clareza para cumprir a sua vontade aqui na terra como é feito nos céus. Mesmo com falhas, pecador, omisso, o Senhor, através da graça, me entrega todos os dias a oportunidade de alcançar mais vidas e mais pessoas através do meu testemunho. E eis aqui um pelotão que todos os dias levanta com o mesmo propósito, de cumprir a Tua vontade aqui na terra. Que todos os dias o Senhor possa alimentar a nossa fome e a nossa sede pela Sua justiça e pelo Seu amor. Que a fome que nós temos de comida, ela seja infinitamente menor do que a fome da Tua palavra. Que a sede que nós temos, ela seja infinitamente menor a sede pela Sua justiça. Que todos os dias o Senhor possa acrescentar dons e talentos. Todos os dias nós possamos entender verdadeiramente que nós somos sal e luz para essa geração. E o sal não serve apenas para temperar, mas o sal serve para gerar sede. E nós geramos sedes na vida de outras pessoas. Começa a ver você agora gerando sede na vida das pessoas. Começa a ver você agora ativando outras pessoas através do seu testemunho, através do seu depoimento, através do seu sorriso, através do seu relacionamento. Fala assim, eu sou um agente de transformação nessa terra. Através do relacionamento, você começa a conhecer novas pessoas, começa a ver pessoas chegando até você. Essas pessoas vão chegando até você, ter um relacionamento com você. E você é como se fosse uma grande árvore frutífera. Veja você agora como uma grande árvore frutífera, as pessoas chegam até você para pegar um fruto. E quando elas pegam esse fruto, elas olham para esse fruto e lá está escrito sabedoria. E elas comem dessa sabedoria. E elas vão lá e pegam um outro fruto. Nesse fruto está escrito bondade. E elas comem desse fruto. E elas vão até você, que é uma grande árvore frutífera, e pegam um outro fruto. Começa a ver agora as pessoas pegando frutos e chegando, olhando para esse fruto e está lá, mansidão. Elas vão lá e pegam outro fruto, domínio próprio. Outro fruto, ousadia. Você tem tantos frutos, você é uma árvore com vários frutos, onde as pessoas chegam até você e começam a se alimentar desse fruto. E você, como essa árvore frutífera, você se retroalimenta dos seus frutos. Pega agora com a mão direita, pega sua mão direita mecanicamente, você vai pegar sua mão direita e você vai até um dos seus frutos, que está no seu coração, arranca esse fruto, olha para ele e tem uma palavra de bondade, benignidade, mansidão, de ousadia, de domínio próprio, de jogador de equipe, de velocidade, de rapidez, de inteligência, de alguém amável. Existe alguma coisa escrita nesse fruto
e você vai se alimentar. Mastiga esse fruto, começa a comer desse fruto, vai comendo, come todo esse fruto, come. E você vai se retroalimentando. E você vai lá com a sua mão esquerda e vai pegar um outro fruto agora no seu peito, pega um outro fruto, vai lá e arranca esse fruto e você começa a comer desse fruto, que é o fruto da bondade, da benignidade, da mansidão, do domínio próprio. Você começa a comer desse fruto, começa a ver essa qualidade retroalimentando o seu ser. E você começa a viver isso todos os dias, e isso começa a mudar a sua maneira de pensar, isso começa a mudar a sua maneira de viver. Respira fundo. Começa a ver você agora com muitas qualidades que o Senhor já colocou em você. Muitas habilidades, muito conhecimento, muitos dons e muitos talentos. E conforme você vai exercitando, multiplicando esse talento, é como se você estivesse arrancando o seu fruto e se alimentando dele e se retroalimentando. Você vai se alimentar do conhecimento, da sabedoria, do amor, do prazer, da benignidade, da ousadia. Você vai se retroalimentar isso durante todo o dia. Fala assim comigo: hoje é uma ótima oportunidade de alimentar das minhas qualidades. Durante todo o dia, veja você se alimentando das qualidades que você já carrega e tudo aquilo que ele já colocou através do Espírito dele dentro de você. Respira fundo, coloca um sorriso no rosto, esfrega suas mãos e fala assim: já é a oportunidade de construir um dia memorável. Escreve aí: bora construir um dia memorável. Daqui a pouco tem o CCM, que é como criar um método. Eu e o Marçal estaremos às 8 horas, a partir das 8, você que vai estar lá. Daqui a pouco a gente se encontra. Agora 6h22 da manhã. Tiago, por que não 6h20, não 6h30? Porque o horário está baseado em Mateus 6, capítulo 6, versículo 22, que diz: se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Alguém falou que hoje foi sobrenatural. Hoje foi um dia memorável. Um dia de construir grandes relacionamentos. Bora lá fazer a leitura de Provérbios agora, 6h22 no meu Instagram. Faz o seguinte, passa lá no meu Instagram, já deixa uma mensagem, fala o seguinte: daqui a pouco te encontro 6h22. Fechou? Alguém falou: Tiago, esfrega as mãos e vê se parece um imã. Parece um imã. Ele ativa partes da sua trilha neural aí do seu cérebro. Depois eu falo mais sobre isso. Continue sendo sal e luz por onde você estiver. Tamo juntos. Até depois do fim. Te vejo aí daqui a pouco no 6h22. Valeu, abraço, gente. Tchau, tchau.